Tribuna Livre. Oferecimento Brasília Magazine. RD Calçados e Sapataria da Rodoviária. Boa tarde a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre, que é um oferecimento do Brasília Magazine, RD Calçados e Sapataria da Rodoviária. E hoje nós vamos começar em grande estilo, porque vamos falar em política, mas vamos falar assim realmente num nível bastante elevado, né? Para isso nós contamos aqui com a presença, né, do Alexandre Bandeira, que é o diretor da Associação Brasileira dos Consultores Políticos, né? E o Ricardo Calado, que foi secretário de comunicação do governo Rodrigo Hollenberg até há pouco tempo, né? Trabalhou muito tempo também no Jornal da Comunidade e é um dos blogueiros mais conhecidos que nós temos aqui no Distrito Federal. Sejam muito bem-vindos, viu? É um prazer estar aqui. O Ricardo Calado, você sabe que ele tem uma grande virtude, né? Ele nasceu perto do Piauí, né? Ele nasceu ali no Ceará, que faz parte do grande Piauí, né? É uma honra estar aqui novamente no programa Tribuna Livre. Aliás, você inaugurou o Tribuna Livre, né? Fiz um dos primeiros programas, foi um grande prazer estar aqui, discutimos, foi uma discussão em alto nível. É verdade. Naquela época a gente estava no auge do caso do Mensalão, então foi uma conversa muito boa e que estou aqui novamente para a gente discutir agora o Petrolão. O Petrolão, né? O Brasil parece que vive essa sucessão, né? Mas, Alexandre, e essa associação, como é essa associação de consultores políticos? Existe há mais de 16 anos uma entidade, a Associação Brasileira de Consultores Políticos. A sede fica em São Paulo. Eu faço parte do grupo que disseminou a Associação Brasileira no país inteiro, congrega os principais consultores políticos do país. Justamente a entidade foi criada para separar um pouco do joio do trigo, né? Porque chega em época de campanha eleitoral, o que mais aparece é especialista em campanha eleitoral, especialista em marketing político. Então, essa entidade foi criada justamente para poder colocar dentro de um próprio grupo um time de profissionais de elite que trabalham, que fazem campanha política, que fazem marketing político dia a dia, que trabalham com isso, vivem disso e que têm um grande respeito pela atividade, né? Bem, então já que você é um consultor e o nosso amigo Calado também, né, é um apreciador, né, da política brasileira, né? Vamos falar um pouquinho de política, então? Vamos. O que vocês estão achando aí desse atual momento político no Brasil? Eu acho que, no atual momento, estamos vendo uma crise muito grave. Eu vejo agosto e setembro um agravamento dessa crise. Acho que nós precisamos observar algumas movimentações, principalmente algumas novas delações premiadas que podem vir, algumas novas prisões e também a movimentação do PMDB, que tem que ser observada com muito jeito, isso com muita clareza, ver o que... Tentar decifrar, né, o que o PMDB quer. Né, eu sempre digo o seguinte, que para você entender a política brasileira, você tem que entender o PMDB. Se você não entender o PMDB... Você não entende a política. Não entende a política. É isso mesmo, Alexandre? O PMDB hoje não, já há bastante tempo, é a força da governabilidade no país. Aliás, desde o processo de redemocratização, o PMDB nunca ficou fora do poder, né? É o grande partido, é o partido que tem capilarização em todos os municípios de norte a sul do Brasil. É um partido muito importante dentro da história política do Brasil. Eu considero que existem 3 grandes partidos hoje na política. Um é o PMDB, o outro é o PT e o outro é o PSDB. Você não consegue discutir política no Brasil sem você ver a movimentação dessas 3 forças, que são as 3 forças prioritárias. E vocês, como é que vocês veem essas investigações sobre a questão do tráfico de influência internacional, que é a acusação que pesa neste momento sobre o Lula? Essa é a grande novidade, né? Até então, o ex-presidente estava passando ao largo de toda a investigação. E com essa denúncia que foi feita justamente aqui no Distrito Federal, a gente começa a ver um cenário de que o ex-presidente possa vir a ser inserido dentro desse lamaçal que envolve dinheiro público, corrupção e obras públicas, né? Então, essa é a preocupação que a gente
tem agora observado. E acho realmente que vai ser um segundo semestre muito complicado, principalmente para o governo. Eu acho que ele não esperava a declaração do Eduardo Cunha no último dia, na sexta-feira, pós-recesso. O programa que o próprio Eduardo Cunha fez, fazendo uma declaração, falando em cadeia de rádio e TV, proclamou muito claramente a questão da independência do Congresso com relação ao Palácio do Planalto, né? E no mesmo dia em que o programa foi ao ar, ele abriu as CPIs que o governo não gostaria de ver, entre elas que é a do BNDES, né? Exatamente. Que envolve diretamente o Lula. Exatamente. Né? Agora, em sã consciência, Ricardo, esqueça um pouco, né, o seu papel de analista. Você consegue acreditar que o Lula não sabia dessa história toda? Olha, você vê a movimentação de um ex-presidente viajando em aviões fretados por pela Odebrecht, né, fechando negócios. Isso tem tudo para não dar certo. E 3 meses depois, o dinheiro do povo brasileiro, através do BNDES, sai para exatamente esse... Eu vi uma reportagem recente de uma TV da República Dominicana falando sobre algumas obras financiadas pelo BNDES e lá acusando diretamente o ex-presidente Lula de estar envolvido em tráfico de relações. Né? Tráfico de influência. De influência, né? de influência. Isso lá fora já está evidente, eles já estão colocando isso mais claramente. No Brasil já é uma novidade agora. O nome dele, entrar nesse processo é algo muito grave, tem que ser investigado, porque ninguém está acima da lei. Claro, claro. Tem que ser investigado. Aliás, eu defendi isso desde o início, com relação à presidente Dilma. Quando o Janot deu um parecer dizendo que ela não poderia ser investigada por fatos anteriores, né, ao seu mandato, como se ela não tivesse sido anterior, né, eu digo, mas peraí, como não pode ser investigada? Todo mundo deve ser investigado, sim. Se você exerce uma função pública, você está sujeito à investigação, afinal de contas você está mexendo com dinheiro que não é seu. Exatamente. Você está representando alguém, você está, né? Mas eu acho que com o tempo vai caindo, né, essas bobagens que são proferidas, né, por algumas pessoas que ganham muito bem, como foi o caso do Janot, né, falou essa bobagem inominável, né, mas agora eu acho que não tem jeito de dizer que ela não pode ser investigada. Ela pode e deve, porque existem inúmeras citações, né, sobre a presidente Dilma. O Lula pode e deve, né? O Collor já está sendo, o Eduardo Cunha, o Renan Calheiros e todo mundo, entendeu, que praticou algum tipo de conduta tem que ser realmente investigado, né? Ninguém pode estar acima da lei, né? Ninguém pode estar acima, eu acho até não só da lei, mas não pode estar acima do senso comum. A Constituição prevê que todos são iguais perante a lei e assim todo mundo deveria ser tratado. Né? Eu vejo uma situação um pouco complicada para a presidente da República, a atual presidente, a Dilma, porque a questão do julgamento no Congresso Nacional, ele é um julgamento político. O impeachment é um processo político, vamos colocar aqui, o aspecto legal, ele só fundamenta a base de decisão de quem está ali dentro hoje, né? Nós estamos às vésperas de um julgamento do TCU, que vai dizer se houve pedalada ou não dentro da administração pública. O TSE também vai julgar a questão das contas. Exatamente, né? Isso. Então, essas coisas, mesmo que muito frágeis do ponto de vista do aspecto legal, elas podem ser potencialmente muito danosas sobre o aspecto, né? E, no fundo, ela só está nessa situação porque o índice de aprovação dela está muito baixo. É um presidente... É o índice mais baixo em 30 de toda anos. A história do país, né? Em 30 anos é o indicador mais baixo, chegamos a 9%, a um dígito, presidente com aprovação de um dígito. Né? Quer dizer, de cada 10 brasileiros, 9 reprovam a presidente Dilma. Exatamente isso. E esse dado é de norte a sul. Eu escrevi um artigo na semana passada falando sobre isso, que a presidente está conseguindo reunir o país pelo caminho errado. O Brasil pós-Dilma, pós-eleição, pós-urna de 2014, revelou um Brasil azul e vermelho, um Brasil pobres e ricos, um Brasil nordeste, norte, sul, sudeste. E o que a gente pôde observar no último dado, na última pesquisa, é de que ela está conseguindo unificar essas pessoas pela rejeição. A gente pega dados, por exemplo, para quem ganha até 2 salários mínimos, o índice de rejeição da presidente é maior do que para quem ganha acima de 10 salários mínimos. Quer dizer, alterou, né, aquilo que foi transparecido no processo eleitoral. E você pega, assim, a gente dividir o país em regiões,
A região onde ela mantém ainda a maior aprovação, ela tem 14% de aprovação e 58% de rejeição. Isso é muito Isso ruim. nós estamos falando justamente do Nordeste. Quando vai para Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Sudeste ela tem 69% de rejeição e na região Centro-Oeste ela tem 70% de rejeição. Não, aqui em Brasília, não sei os que trabalham no Palácio do Planalto, né, e recebem cargo comissionado, eu não conheço ninguém que consiga dizer que essa moça trabalha direito, né? Isso não se deve apenas a essa crise política, eu acredito também que a crise econômica sem que o dúvida Brasil nenhuma. está passando, 2015 vai ser um ano de recessão, a economia vai ter uma retração. E isso soma-se, quando acho que a população, principalmente de baixa renda, mexe no bolso deles, aí eles reagem politicamente, eles começam a enxergar um cenário que até antes eles saem da zona de conforto. Então ele acha, não, nós estamos na zona de conforto, a economia está bem, nós estamos prosperando, crescendo, então deixa o governo, deixa o homem trabalhar, deixa a Dilma trabalhar. Tudo. O papo está muito bom, mas nós temos que dar um corte aqui. O Tribuna Livre volta já já. Tribuna Livre. Oferecimento Brasília Magazine. RD Calçados. E Sapataria da Rodoviária. Estamos de volta com o Tribuna Livre e agora vamos falar, né, dando continuidade àquela conversa nossa, né, vamos falar um pouquinho sobre o papel da oposição. E a oposição está se comportando direitinho, está cumprindo o seu papel, enfim, Alexandre, há uma insatisfação enorme no país com o atual governo. A oposição está conseguindo capitalizar isso? Eu acho que a oposição está finalmente conseguindo assumir o papel de fato de oposição. Né? Não é porque ela aprendeu a ser oposição, porque agora ela tem as condições ideais para poder bater de frente com a situação. Isso é muito claro. Quando você pega um governo que tem baixo índice de aprovação, tem problema de liderança dentro do Congresso Nacional, ou seja, não consegue uma articulação efetiva. O líder do governo é o Cibá, né? Quer dizer, quem consegue entender o Cibá, hein? Ele fala meia hora e ninguém entende nada, né? E aí você observa justamente essa situação. Quando a condição de interlocução ela não é favorável, obviamente, você tem todo um ambiente para a oposição crescer. E mais do que isso, acho que a oposição está conseguindo consolidar, afirmar o seu posicionamento, o que é importante para a democracia, porque é sempre importante ter esse embate de forças, a democracia precisa disso. A oposição está sintonizando as reclamações das ruas desde as manifestações de 2013. Então, a partir de 2013, a população ela colocou uma pauta na rua e as oposições elas estão indo às ruas. Eles conseguiram compreender isso. Né? Exatamente isso. Aquela mobilização que começou com aumento de tarifa, não ao tarifaço, gerou justamente uma outra insatisfação, porque a população naquele momento queria reclamar, e reclamar sobre qualquer coisa. E na hora que a população vai para a rua e as condições, as macroeconômicas se tornam microeconômicas, ou seja, bate no bolso da população, a população começa a perder emprego, começa a perder renda, começa a perder poder aquisitivo, então a força da oposição ela se capitaliza muito melhor do que numa situação do que foi os dois primeiros do governo do Lula e o primeiro governo da Dilma, onde principalmente no governo Lula, havia uma aprovação muito grande do presidente e do governo que o presidente Lula fez. Entendi. O resultado das urnas de 2014 também fortaleceu muito a oposição. Aquele resultado apertado entre a Dilma e o Aécio mostrou uma força, mostrou um descontentamento. E ainda sob suspeita, né? E ainda sob suspeita. Ok, isso aí vai ser investigado. Tal. Além do resultado apertado, grandes nomes, principalmente no Senado, foram eleitos. E que montou uma trincheira de oposição ali, eu cito alguns, eu cito como Anastasia, Tasso Gereissati, Ronaldo Caiado, Aloysio, Cássio Cunha Lima, são nomes que estão ali e que estão dando trabalho ao governo porque são políticos experientes e que estão fazendo uma oposição como deveria ser feito desde o início. E me diga uma coisa, Calado, eu ouço de vez em quando alguns cabras que dizem que entendem demais de política, eu acho que os caras querem ser mais espertos que a esperteza, né? Mas dizem assim, não, o impeachment é ruim para o país. Olha aí, se tem crime, tem que haver impeachment.
Ou você vai querer fazer um arremedo? Você vai querer fazer um arranjo? Eu nunca vi você construir um prédio em cima de viga apodrecido. O impeachment é constitucional. O impeachment é um remédio constitucional, é o caminho, né, para quando se pretende investigar as bandalheiras que são noticiadas, né, e se comprovada, tchau, manda embora, dá o cartão vermelho, né? Assim, Esse discurso, para falar a verdade, aconteceu na época do Collor, que as pessoas diziam, ó, nunca se tira um presidente, até o ponto de que o presidente não tinha as condições já de manter a governabilidade. Ele saiu do posto de presidente da República, pegou o helicóptero, foi para a casa da Dinda, assumiu logo em seguida o vice-presidente e o país não reclamou. Pelo contrário, o país melhorou, foi muito, né? Porque aí veio a estabilidade econômica, veio uma série de coisas. O governo Itamar Franco trouxe para a gente o Plano Real, promoveu um pacto federativo, fez um ministério com nomes até então que não almejavam chegar a um posto tão alto. Eu cito Luiz Arondina, Sim. eu cito Roberto Freire, todos foram ministros do governo Itamar. Foi um bom governo, não houve a ruptura, que houve o impedimento do presidente. Isso não causou um caos no país, pelo contrário, causou... Aliás, fortalece a democracia, Fortalece. é sinal de que as instituições estão funcionando apesar dos homens, né? Mas vocês não vão passar por aqui sem falar um pouco da política de Brasília, não, viu? E qual é a avaliação, Alexandre, que você faz da política atual, governo atual, a situação que está aí? O que eu observo é que o governador Hollenberg ele tem um problema de origem. Ele se elegeu governador sem conseguir montar uma bancada que desse sustentação dentro da Câmara Ele não tem nenhum deputado do Legislativa. partido dele. Então ele teve que pegar emprestado essa liderança praticamente do PDT, já que 4 parlamentares egressaram do PDT para a Câmara Legislativa e se apoiou muito na figura da presidente da Câmara Legislativa, Celina Leão, né, que em proporções, nas suas devidas proporções, exerceu o que o Eduardo Cunha fez exatamente agora com a presidente Dilma, né? Não criando uma situação de oposição, mas uma situação mais de independência, mas dizendo claramente, eu não estou mais aqui para avalizar o governo. Então, a gente está num momento de recesso. Creio que o GDF precisa trabalhar intensamente essa questão da rearticulação política. Porque a governabilidade parlamentar é fundamental, né? Não dá para governar, não dá para ter Câmara de um lado um fator de e Executivo do né? outro. É exatamente isso. Os poderes são dependentes. Tudo que for preciso para que o governo possa fazer um bom governo, ele precisa pautar a Câmara Legislativa, defender a sua tese e aprovar. Então, a dificuldade que eu vejo muito com o Hollenberg é muito isso, né? Já de começo de governo, ele não conseguiu eleger parlamentares da sua própria bancada e, mais do que isso, ele não conseguiu ainda estabelecer uma conversa com os parlamentares que lá estão. E você, Calado, aliás, você teve no governo até há pouco tempo, né? Como eu também fui líder do governo durante 3 meses, né? E estou lá na Câmara, sou da base aliada, não alugada, eu sempre digo isso, né? Sou da base aliada, né? Tanto que me dou o direito, né, de, quando necessário criticar, nós criticamos. Inclusive, uma vez que o BRB, né, ficou com o dinheiro do povo, eu denunciei imediatamente e imediatamente o BRB tratou de voltar atrás, né? Porque estava fazendo besteira, né? Algo muito próximo de chamada apropriação indébita, né? Mas, Calado, diga aí, o que você está achando? Eu vejo o governo Rodrigo Hollenberg com preocupação e também com esperança ao mesmo tempo. Muita esperança, porque quem é cidadão de Brasília tem que torcer que o governo dê certo. O governo não pode dar errado. Brasília não aguenta mais um governo que dê errado, né? O governador... A gente está em crise política desde 2010. Desculpa, viu, cara? Mas desde 2010, com os problemas que a gente teve de governador preso, a gente está com... A gente não conseguiu ainda solidificar essa democracia muito local, né? O governador Rodrigo Hollenberg, ele é um homem de bem, ele é um bem intencionado. Ele tem alguns problemas, alguns erros que ele cometeu. Ele montou um governo estritamente técnico, que tem que tomar decisões. Mas o povo me fala negócio de governo técnico. Mas técnico de quê? Porque técnico, no mínimo, é competente. E eu estou vendo aí, entendeu, que não faz nada. Mas eu vou chegar lá. Vamos lá. O governo estritamente técnico, que precisa tomar decisões técnicas que são importantes e necessárias no atual momento que o governo do Distrito Federal se encontra. Sem dinheiro, sem recursos. Você vê, por exemplo, Secretaria de Saúde. Ok. Só que eles tomam decisões, essas decisões, não tem um viés político e não tem um plano de comunicação. Mas Calado, deixa eu dizer uma coisa para você. Qual é o termômetro, vamos supor, para avaliar a saúde? Tem remédio? Não tem. Tem atendimento?
Ou as pessoas tomam... Ok. Então, veja só, tá Nossa, ruim. Secretaria de Saúde. Transporte. Eu estou lá na CPI dos transportes, você sabe disso, né? O transporte é horroroso. Tá certo? Então, eu não estou vendo essa tecnicalidade. Entendeu? Porque você tem que ter o conhecimento para poder implantar. Eu defendo uma tese um pouco mais polêmica. Eu acho que, para primeiro escalão, você precisa de ter bons políticos e articuladores. E você precisa ter uma base técnica que te assessore muito bem. Na hora E que execute. Exatamente. Porque, para falar a verdade, a função do secretário não é de ler planilha, não é de entender o problema, é de articular como ele vai melhorar o problema da população. E articular... A visão dele tem que ser essa sempre. Exatamente O foco isso. é esse. É uma visão muito polêmica que eu tenho. Eu falo assim, olha, ministro tem que ser político, secretário tem que ser político, mas tem que estar muito bem assessorado por uma equipe E técnica político não competente. significa político com mandato. Não precisa ser deputado, não precisa ser senador, nada disso. Isso aí tem que ser político. O melhor ministro da saúde que nós tivemos foi o Zé Serra, Zé Serra. e não é médico. Exatamente. Aliás, ele tinha Ele é até hipocondríaco, é diferente. É pior, é hipocondríaco, né? Não, mas de qualquer maneira, então, há uma esperança. Há uma esperança. Eu acredito que o governo precisa de um freio de arrumação, precisa fazer política, que o governo hoje não faz. O governador tenta construir um diálogo com a absorvido Câmara. pela crise econômica, né? Ele tenta construir um diálogo com a Câmara Legislativa, que é um poder que merece respeito. Do mesmo jeito que o Executivo merece respeito, o Legislativo merece respeito. Claro, assim. claro, todos Só foram que eleitos. consultores externos do governo acabam atrapalhando essa relação do governo, do governador com os parlamentares. Infelizmente, nós tivemos pessoas dentro do governo Rodrigo Hollenberg que, no início, né, do governo, demonizaram a classe política. E isso é muito ruim, porque isso depois vem a fatura. O que aconteceu? Hoje você vê secretário achando que é primo legítimo de Deus. Esquece ele que ele só tem um voto, que é o voto de confiança do governador. E que pode sair a qualquer momento, dependendo das circunstâncias, né? Depende Então, do termômetro da população, da pesquisa, Também. da insatisfação. Para você ganhar uma eleição, você tem que fazer política. É claro. Por que não fazer política para governar? Exatamente. Agora, a política que ele está dizendo não é a política no mau sentido que vem sendo aplicada aí há uns 20 anos, entendeu? Claro que É não. uma política séria, Séria. política decente, né? Mas olha, quero agradecer muito. Nosso tempo é muito curto, você viu? Nós só tivemos 20 minutos, né? Quero agradecer muito ao meu amigo Ricardo Calado, meu amigo Alexandre, né? Prazer, deputado. É sempre um prazer poder recebê-los aqui, né? E eu vou dizer uma coisa, quando eu receber meu 13º, eu vou comprar um paletó parecido com o seu, viu? É elegante, dá um close aqui, viu? Olha só a elegância do Calado, rapaz. Tá? Isso é porque é calado, imagina se ele for zoadento, hein? Bem, o Tribuna Livre volta já já. Tribuna Livre. Oferecimento Brasília Magazine. RD Calçados. E Sapataria da Rodoviária. Esse é o Tribuna Livre Musical, né? E estamos aqui recebendo a banda Trilogy. E aí eu vou apresentar a vocês o Wagner Ribeiro, né? Deve ser meu tio, né? Porque eu sou Raimundo Ribeiro, né? E pela idade, né? Tá bem claro isso, né? O Nuno, que é o baterista, né? E também o Cristiano. E essa banda, ela surgiu como? Como é que Vamos lá. foi? Surgiu de uma iniciativa que era para ser um trabalho autoral, assim, solo de guitarra, onde eu e o Cristiano, na época, a gente estava conversando bastante sobre fazer essa banda, né? Ia ser uma banda instrumental, mais assim, ao estilo Joe Satriani, Steve Vai, que já puxa umas origens que eu tocava na guitarra, né? E com o tempo a gente foi vendo que o nosso estilo, tanto que eu carrego das minhas referências, o que ele carrega, que puxava para um lado muito progressivo. Aí a gente teve a ideia de acabar com esse negócio de carreira solo. Tanto que é instrumental, progressivo, metal. Mas é isso mesmo. Não tem vocal. Não tem vocal. E o Nuno? Entrou o quê? Ficar com aquele olhar pidão e Não, tal? O Nuno foi convidado. O Nuno ele foi convidado. Tiveram 2 bateristas antes do Nuno, né? Que o primeiro começou com o Mário Vieira
Depois entrou o Vitor Venarusso e depois veio o Nuno, que chegou forte aí para integrar a banda. O Nuno, inclusive, ele não tem origem, não é brasileiro, o Nuno é português. Você é português, Nuno? Eu gostaria até que fale um pouco O Nuno pra gente conversa aí. muito com a gente, agora Pode falar, conversa Nuno, aqui pode. Eu já toco bateria há 20 anos e estou aqui em Brasília quase há 5 anos já. Aí, recente, os dois colegas aqui fizeram uma proposta, entraram em contato, apresentaram o trabalho, né, que seria autoral, trio, que é algo que eu gosto, sempre gostei muito em termos de banda. Não é? Mesmo é democrático, né? Nunca vai haver empate nas decisões. Há sempre alguém para desempatar. Né? Tá certo. Ó, tá vendo português falando Tá democracia. Ó. E tem também uma coisa assim que eu sempre gostei, né? Quando eu era mais novo, Isso adolescente. é uma multinacional, né? Um polonês, um português, um Eu sou brasileiro. o brasileiro aqui da banda, né, para representar o Brasil. Tá certo. Pois é, quando eu era adolescente, eu já tentei fazer um trabalho semelhante a esse trio, nos inícios dos anos 90, não, no meio dos anos 90. Você na é época- velhinho, daqui a pouco. Anos 90 é 25 anos atrás, hein, pessoal? Olha só, hein? Só que assim, não deu certo na época, veio faculdade, veio tudo, né? E eu tinha pensado até que, ó, não vai ter mais, não vou mais mexer com música, né? Então, assim, foi acontecendo. Igual você falou, como aconteceu? Isso, na verdade, não foi nada planejado, porque quando foi para ser planejado, nunca deu certo. Sempre tinha alguma coisa atropelando. Sei Quer lá, dizer, eu queria- surgiu a brasileira surgiu mesmo, do sem nada. planejamento, Surgiu a coisa do brasileira. Foi a Surgiu do brasileira. nada, surgiu do nada, exatamente. Tá certo. E me diga uma coisa, vocês têm patrocinadores, né, da banda? é isso? Temos patrocinadores. Pode dizer o nome, não tem Opa, problema não. maravilha. Eu e o Cristiano, nós somos patrocinados pela Artwood, né, que é uma marca de baixo e guitarra. Temos o pedal New Poison. A New Poison é edição de pedais de guitarra. E o Nuno, fala aí, Nuno, ele inclusive está até com a Tenho camiseta. parceria da Audrey Drums, né? Aquarium Drumhead também, que são umas peças que eu uso há bastantes anos e atualmente tenho um patrocínio também aqui no Brasil. São as duas principais que eu tenho no momento. E vocês estão produzindo um videoclipe, Estamos isso, produzindo e um um, videoclipe. e um CD. Isso. Mas o CD está acabando, ninguém está mais comprando CD. não é? Isso é bem interessante até você falar, porque essa tecnologia toda que existe ultimamente é o que está favorecendo até a continuidade da banda, porque a gente, não só o CD, é aquela coisa do sonho mesmo que o músico tem de ter o trabalho gravado, mas a gente vai estar deixando no site disponível em MP3, nos nossos canais de E YouTube. a gente usa outros canais. Hoje em dia, os vídeos... antigamente você falava da banda. Já ouvi falar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a pessoa pode ver a banda e pode ouvir a banda. A gente pode acessar o YouTube, achar lá os vídeos, né, da banda. Quer dizer, na verdade, é mais os conhecer a banda. videoclipes, né? O videoclipe é que está rodando, né, na verdade. E é o que tem divulgado bastante o nosso trabalho também. Que beleza. E me diga uma coisa, se as pessoas quiserem entrar em contato com vocês, entendeu? Para poder contratar shows, essa coisa toda, como é que faz? Tem contato com a nossa fanpage, tem o Wagner, pode procurar o Wagner direto no Facebook. No o Nuno, Facebook. pode me procurar. Não, então peraí, vamos Vamos lá, dizer aí vamos pro falar. pessoal, né? Então Vamos, diga aí, todo qual mundo. é Vamos lá. o Face? É facebook.com/trilogy. Trilogy. Não, mas... Banda Trilogy. Banda Trilogy. Isso, é Trilogy. TRI... LL, dois L's. Dois L's, OGY. Se bater esse, vai ser o primeiro a aparecer. Vai ser o primeiro a aparecer, já tem lá o símbolo da Certo. banda. E telefone, tem também? Tem. Pode contratar também com 9913-2526. Tá, e tem mais algum veículo, além do Face? Temos o nosso site, que vai estar no ar nessa semana, que é o trilogy.com.br. Trilogy com dois L's. Nós vamos encerrar, entendeu, com um clipe de vocês, né? Mas eu quero agradecer também ao Brasília Magazine, RD Calçados, Sapataria da Rodoviária e, acima de tudo, quero agradecer a você, telespectador da TV Brasília, pela sua paciência, pela sua audiência. E, se Deus quiser, sábado que vem estaremos juntos novamente.